A Shalom do Eterno nosso Deus, meus amados irmãos e irmãs, quero nesse vídeo fazer aqui um pequeno estudo com vocês e falar sobre o arrebatamento. Nós sabemos que existe uma promessa na Bíblia em que o nosso Salvador virá buscar o seu povo, e a esse acontecimento é dado o nome de arrebatamento. Arrebatamento significa tomar para si. Ele vem nos tomar para estarmos com Ele. Por isso o termo arrebatamento. E esse arrebatamento, ele acontece justamente na volta, do nosso Salvador. Quando o Messias voltar, então irá acontecer esse arrebatamento, Ele só pode ocorrer quando o Mestre voltar. E como base para isso, nós temos aqui no livro de João, capítulo 14, que ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo. Então é nessa hora, nesse instante que acontece o tomar para si, o chamado arrebatamento. Porém, está sendo bastante divulgado na Rede Record de televisão, através da novela O Apocalipse, que esta semana, dentro do contexto da novela O Apocalipse, irá acontecer o arrebatamento. Mas eu quero alertar os irmãos, trazer essa palavra principalmente para quem não compartilha com a nossa fé, que esse acontecimento, segundo irá passar na televisão, não está correto, não é dessa forma. Por que não está correto? Porque, veja bem, segundo a crença popular, principalmente das igrejas que fazem parte aí da grande parte pentecostais e algumas tradicionais, acredita-se que o arrebatamento ele se dá de uma forma em que tem duas pessoas, inclusive já algumas passagens da novela já está mostrando na televisão, ali tem duas mulheres em uma horta, e de repente uma desaparece e a outra fica procurando, porque ela desapareceu. Também tem a parte que tem dois homens em um canto, enquanto um vira as costas para o outro, na hora que volta e olha, então aquela outra pessoa já tem desaparecido. E as pessoas ficam procurando. Por quê? Porque elas não viram nada normal acontecer. As pessoas apenas desaparecem no momento em que elas desviam o olhar. Então, isso vai passar aí na televisão, Mostra que o arrebatamento será dessa forma. Infelizmente, muitíssimas e muitíssimas religiões, igrejas cristãs, têm ensinado da mesma maneira que será a volta do Messias, a volta de Cristo. Porém, irmãos, infelizmente, eu tenho que dar essa notícia para você que não compartilha ainda com nossa fé, com o que realmente a Bíblia ensina sobre isso. Eu quero dizer que não vai ser assim. Por quê? Porque o arrebatamento, ele acontece justamente na vinda de Cristo, na vinda do Messias. E como será a vinda do Messias? Para aqueles que fizeram a novela e que ensinam aí em muitas igrejas, é chamado de arrebatamento secreto. Por quê? Porque as pessoas que realmente servem a Deus, elas desaparecem de uma forma tão rápida, mas tão rápida que ninguém percebe. Ninguém percebe. Aí é o arrebatamento secreto. Cristo, ele veio e carregou a igreja e de repente ninguém mais sabe o que aconteceu, Foi tão rápido que ninguém nem viu. Então, meus amados irmãos, vamos aqui ler alguns textos da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu espero que se você possa me acompanhar nesses textos, E eu quero ir para Apocalipse. Eu quero dizer para vocês que lá no livro de Apocalipse,
segundo é o nome da novela que está passando na Record, fala sim sobre a volta do Messias, a volta de Cristo, mas não como vai mostrar a novela Apocalipse. Porque na novela Apocalipse, Cristo vem e a igreja, os fiéis, desaparecem sem que ninguém perceba. Depois que eles vão procurar. E ninguém viu a volta do Messias. Mas aqui Apocalipse, a parte que fala do arrebatamento, Apocalipse capítulo 1, meus queridos irmãos, Apocalipse capítulo 1, no versículo 7, eu quero que você acompanhe aqui comigo. Diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Então, meus amados irmãos, aqui já conclui tudo, já deixa por terra esse ensinamento que muitos pastores estão ensinando para suas igrejas e o que a novela vai mostrar. Por quê? Porque realmente ele virá, mas eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Irmãos, todo olho verá. Então, infelizmente, a gente vê a mentira ser espalhada pela face da terra de uma forma que as pessoas estão tão cegas que não conseguem enxergar que isso é mentira. Porque quando o mestre voltar, irmãos, a Bíblia diz: todo olho verá, até os quantos o transpassaram. E o verso continuando diz: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente todas as tribos, irmãos, irão ver, todo olho verá. Está vendo? Então, em que se baseia esse pensamento de que os salvos, né, vão ser tirados da terra sem que ninguém perceba? Para muitas pessoas, né, usa um texto bíblico que diz assim que vai ser num piscar de olhos. Os irmãos já conhecem o texto, né? Diz que nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Num piscar de olho, as pessoas já sumiram. É por isso que quando acontece, segundo a novela e a crença das igrejas, que quando acontece o arrebatamento, as pessoas não percebem, porque na hora que ela pisca o olho, o outro já sumiu. Eles não viram para onde foram, né? Então um pastor estava em sua igreja pregando sobre a volta do Messias, e ele pregando para a igreja disse: olha, igreja, prepara-te, porque Cristo vem, Jesus vem, e nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Pode ser a qualquer momento que nós seremos arrebatados, ninguém vai ver. Então, meus amados irmãos, vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. Diz aqui, meus queridos, 1 Coríntios, capítulo 15. Veja bem as palavras, como é ensinado nas lições dominicais, escolas dominicais, né? É pregado dos púlpitos, vai passar agora, está sendo muito divulgado, vai passar o arrebatamento aí segundo a Universal. E diz assim que nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. E eu quero que você acompanhe esse texto comigo, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 51. Será que a Bíblia diz que nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos? Infelizmente, irmãos, muitos estão ensinando isso, mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 51. O apóstolo Paulo ele diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém, irmãos? Então, quando se tocar a sétima trombeta, que é a última trombeta, o que é que vai acontecer?
Diz aqui a palavra de Deus: e eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos num momento, num abrir e fechar de olhos. Irmãos, o que acontece num abrir e fechar de olhos é a transformação do corpo corruptível num corpo incorruptível, de um corpo mortal num corpo imortal, que é justamente a recompensa que todos os salvos terão. Não é nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Amém, meus queridos irmãos? É a transformação do corpo mortal num corpo imortal, de um corpo corrupto num corpo incorrupto. Amém? Então fica bem claro, mas o inimigo ele cega tantas pessoas com essa doutrina falsa, e milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro têm acreditado assim, que eles mesmo lendo na Bíblia, ao invés de dizer mais transformados seremos e mais arrebatados seremos, eles não percebem, irmão, o terrível engano que eles estão caindo, né? E que muitos cairão, né? Infelizmente. O outro texto também usado, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ler aqui a parte da palavra do Eterno que fala em arrebatamento, que é justamente com a vinda do Messias, né? Diz aqui, portanto, porquanto, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versos 16 e 17, diz aqui, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, que é a sétima trombeta, descerá dos céus, e os mortos no Messias, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então aqui fala a palavra arrebatamento. Vamos lá. Dentro do conceito de que se ensina que esse arrebatamento ele ocorre num momento tão rápido que ninguém vê, não acontece a ressurreição dos mortos. Os túmulos não se abrem. Os mortos não saem incorruptíveis, com vida imortal. Então, meus queridos irmãos, aqui diz assim, que ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, meus amados irmãos, ao longo de toda a história do povo de Deus aqui nessa terra, quantos fiéis descerão à sepultura, foram sepultados, não é? E aguardam o dia da ressurreição. Então, todos eles sairão dos túmulos memoriais, né? E depois, nós os vivos, juntamente com eles, iremos ao encontro do Senhor nos ares, né? Então, segundo o arrebatamento secreto, irmãos, é tão rápido que não acontece a ressurreição dos mortos, nem o ajuntamento dos vivos com os que ressuscitaram. Isso é algo que demanda tempo. Por quê? Porque é em toda a terra. Porque há de haver sim uma ressurreição, onde o túmulo tem que se abrir e o morto tem que sair. Quando o Mestre ressuscitou, nós sabemos bem que a pedra ela foi removida e ele saiu. O túmulo não ficou fechado, então os túmulos têm que se abrir. Os mortos têm que ressuscitar, voltar a viver e sair. Então, mais um arrebatamento secreto, o arrebatamento que se ensina, que passará na televisão, vocês não verão os mortos ressuscitando, né? Infelizmente. Então, meus queridos irmãos, a vinda do Messias, a vinda de Cristo, ela é visível, totalmente visível. Eu quero ler aqui com vocês o texto de Atos, capítulo 1,
Eu vou já terminar a minha pequena palavra aqui para vocês. Atos capítulo 1, versículo 8, o versículo 9, do 9 em diante, Atos capítulo 1, verso do 9 em diante, diz agora que o mestre deu instruções aos apóstolos, e diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Então, meus queridos irmãos, veja bem, os anjos, os varões, assim, por que vocês estão admirados? Eles viram o mestre subir. Eles viram ele ascender aos céus. Então aqui diz assim: por que vocês estão admirados? O mestre de vocês, o salvador de vocês, virá da mesma maneira como vocês viram ele subir. Então é uma vinda visível, é uma vinda não secreta, não é um arrebatamento daquela forma, mas os salvos o verão. Não é? E agora Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, o versículo 31, 32, Mateus 25, 31, 32, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Então, meus queridos irmãos, veja que interessante. Quando o mestre vem, ele vai agora pegar os seus escolhidos e vai separados, como o pastor separa o bode das ovelhas. Então, mas diz aqui, todas as nações serão reunidas em sua presença. Então, todo olho verá. O mestre não vai vir carregar suas ovelhas e as nações sem estar reunidas. Então, irmãos, é isso aí. E quando diz que ele vier, com todos, na sua majestade, com todos os anjos com ele. Mateus 24, aqui diz o verso 30, então aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Irmãos, eis a verdade, a palavra de Deus. Quando o mestre regressar, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, meus queridos irmãos, infelizmente, a mentira ganhou muito espaço. Satanás conseguiu enganar muitas pessoas e ele continua tentando fazer isso através dos púlpitos, através das lições sobre o arrebatamento, através da novela, e nós não podemos, irmãos, nos calar. Nós precisamos espalhar a verdade entre as pessoas. Não estou aqui para falar mal da fé, da religião de ninguém, mas o que eu quero apenas é transmitir o que realmente irá acontecer nesse momento chamado de arrebatamento. Diz que todos os povos da terra verão o Filho do Homem na sua vinda. Então, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Se vocês gostaram desse estudo, que vocês possam compartilhar para que alguém que possa estar sendo enganado pelo inimigo em relação à vinda do Messias, que essa pessoa possa ser tirada do engano. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Possamos, irmãos, em alta voz, anunciar a verdade para as pessoas.